José olhou ao redor e percebeu que os homens que estavam vendendo ele como escravo eram os próprios irmãos. Não eram inimigos de guerra. Não eram desconhecidos. E talvez isso tenha sido o que mais doeu. Porque existe uma dor diferente quando quem te destrói é alguém que sentava à mesa com você. Talvez você saiba exatamente como isso é. Você confiou. Você ajudou. Você abriu o coração. E recebeu traição em troca. Mas existe um detalhe na história de José que quase ninguém percebe. E quando você entender isso, a sua dor vai começar a fazer sentido. Porque algumas feridas não vieram para te matar. Vieram para te mover. Talvez a pessoa que mais te machucou tenha sido alguém da sua própria casa. Um amigo. Um relacionamento. Alguém que conhecia suas fraquezas, e mesmo assim escolheu te ferir. E o pior, não é só a dor. É a pergunta que fica depois. Como eu sigo em frente, depois disso? Se você está vivendo isso, esse vídeo é para você. Porque hoje, você vai descobrir o que Deus estava fazendo, enquanto José era rejeitado pelos próprios irmãos. E existe um detalhe nessa história, que quase ninguém percebe. José não foi destruído pela traição. Ele foi reposicionado por ela. Você vai entender por que algumas portas fecham de forma cruel. Porque existe um lugar que você jamais pisaria se tudo tivesse continuado confortável. E talvez a sua maior dor esteja empurrando você para o lugar da sua cura. Existe um tipo de dor que você consegue explicar. Mas existe outra que trava na garganta. A traição faz isso. Porque não machuca só o coração. Ela bagunça sua confiança no mundo. Talvez você tenha ajudado alguém quando ninguém mais ajudou. E depois descobriu que essa pessoa falava de você pelas costas. Ou quem sabe, você entregou o amor verdadeiro e recebeu mentira em troca. Promessas quebradas. Mensagens ignoradas. Silêncios que começaram do nada. Pode ser que você tenha sido trocado, como se tudo que viveu não tivesse valor nenhum. E isso cria uma ferida silenciosa. Porque você começa a pensar: será que o problema sou eu? Talvez você tenha começado a desconfiar de todo mundo depois disso. Você sorri, mas não consegue mais se abrir. Você conversa, mas sempre esperando a próxima decepção. Porque quando alguém de dentro te machuca, parece que o chão desaparece. E sabe o que é pior? É quando a pessoa segue a vida normalmente, enquanto você fica tentando juntar os pedaços. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Tentando dormir, sem pensar na conversa que destruiu você. Tentando trabalhar, enquanto a mente volta para aquela cena. Tentando orar, mas no fundo carregando raiva, tristeza e confusão ao mesmo tempo. E existe uma coisa que quase ninguém fala. Traição também gera luto. Porque você não perde só a pessoa. Você perde a versão da vida que imaginava viver com ela. Mas presta atenção nisso. Nem toda perda significa destruição. Às vezes, significa direção. E eu sei que talvez isso pareça impossível de acreditar agora. Porque quando a dor é recente, tudo parece injusto. Só que existe um padrão em várias histórias da Bíblia. Muitas vezes, antes de Deus levar alguém para um novo lugar, essa pessoa primeiro é arrancada do lugar antigo. E isso quase nunca acontece de forma confortável. Mas o que aconteceu com José vai mostrar uma coisa poderosa. Nem toda porta que se fechou foi o inimigo vencendo. Algumas foram Deus, impedindo você de permanecer onde já não cabia mais. Só que existe um detalhe nessa história, que muda completamente a forma de enxergar a traição. E quase ninguém percebe isso.
Porque às vezes Deus permite a saída dolorosa, para impedir uma prisão silenciosa. E se eu te dissesse que existe uma pessoa na Bíblia que foi ferida pelos próprios irmãos, e mesmo assim conseguiu transformar abandono em propósito? José cresceu dentro de casa, sabendo que era diferente. O pai olhava para ele com carinho especial. Dava atenção. Protegia. E isso despertou algo perigoso dentro dos irmãos. Inveja. A Bíblia mostra que José sonhava. E os sonhos dele incomodavam. Porque toda vez que José falava sobre o futuro, os irmãos ouviam aquilo como ameaça. Agora imagina a cena. Uma família vivendo junta. Comendo na mesma mesa. Conversando todos os dias. Mas por trás dos sorrisos, existia ódio crescendo em silêncio. José provavelmente não percebeu isso de imediato. Quem imagina ser destruído pela própria família? Até que um dia, o pai pede para José ir até os irmãos no campo. Uma tarefa simples. Levar notícias. Mas aquele caminho mudaria a vida dele para sempre. Os irmãos avistam José de longe. E antes mesmo dele chegar, começam a planejar o que fazer com ele. Olha a força disso. José estava indo em paz. Mas os irmãos já estavam decididos a acabar com ele. Primeiro pensaram em matar. Depois decidiram vender José como escravo. E existe um detalhe cruel nessa cena. Enquanto José implorava, eles continuavam comendo. Como se a dor dele não importasse. Talvez José gritasse: "Por favor, eu sou o irmão de vocês." Mas ninguém parou. Ninguém defendeu. Ninguém abraçou. Naquele dia, José perdeu mais do que a liberdade. Ele perdeu a confiança. Perdeu o chão emocional. Perdeu a sensação de pertencimento. Agora imagina o silêncio da viagem como escravo. Acorrentado. Sem entender nada. Pensando: Deus, por quê? E aqui está um detalhe que quase ninguém percebe. José não caiu por causa de um erro dele. Ele caiu por causa da maldade dos outros. Porque nem toda dor é consequência do que você fez. Às vezes você só estava no caminho, e alguém decidiu ferir você. Mas o que parecia o fim da história, era só o começo de um movimento invisível. Porque enquanto José achava que estava sendo descartado, Deus estava mudando ele de lugar. Só que José ainda não conseguia enxergar isso. E honestamente, talvez você também não consiga enxergar agora. Porque quando a ferida é recente, tudo parece abandono. Mas existe algo acontecendo no silêncio, que você ainda não viu. A traição dos homens não cancela os planos de Deus. Então, José tinha sido vendido pelos próprios irmãos, e agora estava sozinho em uma terra estranha. Sem família. Sem respostas. Sem controle da própria vida. E talvez essa tenha sido a parte mais difícil. Porque depois da traição, o silêncio começou. José foi levado ao Egito. Virou servo dentro da casa de Potifar. Tentou reconstruir a vida. Tentou seguir em frente. Mas quando parecia que as coisas começariam a melhorar, tudo desmoronou de novo. José foi acusado injustamente. Preso, sem ter feito nada. Agora pensa nisso. Traído pelos irmãos. Esquecido longe de casa. E depois preso injustamente. Quantas vezes uma pessoa consegue suportar ser ferida? Talvez tenha existido uma noite naquela prisão, em que José quase desistiu. Talvez ele tenha olhado ao redor, e pensado: vale a pena continuar sendo correto? Porque essa é a pergunta que nasce, quando a dor se acumula. E o mais difícil,
era que Deus parecia em silêncio. Nenhum milagre imediato. Nenhuma resposta rápida. Nenhuma saída acontecendo. Só dias iguais. Portas fechadas. Esperas intermináveis. E talvez você conheça exatamente essa sensação. Você tenta seguir firme, mas parece que nada muda. Você ora, e o céu fica silencioso. Você tenta confiar, mas o coração cansa. Só que existe uma coisa poderosa acontecendo nessa parte da história. Enquanto José achava que estava parado, Deus estava posicionando pessoas, lugares e momentos. A prisão não era o destino final. Era a preparação. Porque o lugar da dor estava ensinando algo que o conforto nunca ensinaria. José estava aprendendo resistência, discernimento, maturidade, controle emocional. E olha isso! O mesmo homem que um dia foi impulsivo ao falar dos sonhos, agora estava sendo moldado pelo silêncio. Existe um detalhe profundo aqui. Se José tivesse ido direto do conforto da casa do pai para o lugar do governo, talvez ele não suportasse o peso da responsabilidade. O silêncio estava preparando ele para o futuro que ainda não conseguia enxergar. E talvez seja isso que Deus esteja fazendo com você agora. Você acha que está sendo esquecido, mas talvez esteja sendo preparado. Porque existem coisas que só nascem dentro da espera. Só nascem no deserto emocional. Só nascem quando tudo parece escuro. Mas continua aqui. Porque o que acontece depois muda completamente a história. E muda também a forma como você vai olhar para a sua própria dor. O silêncio de Deus não é abandono. É posicionamento. Depois de anos de dor, aconteceu algo inesperado. O faraó teve sonhos que ninguém conseguia explicar. E alguém lembrou de José. O homem esquecido na prisão, agora era chamado para interpretar o impossível. Olha como Deus trabalha. Enquanto José achava que tinha sido abandonado, o momento certo estava chegando silenciosamente. José entra diante de Faraó. Provavelmente marcado pela dor. Mais diferente. Mais forte. Mais maduro. E quando perguntam se ele consegue interpretar os sonhos, José poderia ter tentado impressionar. Mas não. Ele responde algo poderoso. Em outras palavras, José diz: eu não tenho controle sobre tudo, mas Deus continua tendo. Isso muda tudo. Porque o homem ferido, agora não estava mais tentando provar valor para ninguém. Ele tinha aprendido a confiar, mesmo depois da traição. José interpreta os sonhos. Explica o que precisava ser feito. E naquele instante, a vida inteira muda. De prisioneiro, para governador do Egito. De esquecido, para alguém impossível de ignorar. Mas o momento mais forte ainda estava por vir. Os irmãos que o traíram aparecem diante dele anos depois, sem reconhecer quem ele havia se tornado. Agora José tinha poder. Poder para se vingar. Poder para humilhar. Poder para devolver a dor. E talvez esse seja um dos momentos mais humanos da Bíblia. Porque José precisava decidir quem ele seria depois da ferida. Um homem consumido pela amargura? Ou alguém transformado pela dor? E então acontece a virada. José olha para os irmãos e escolhe não reproduzir o mal que recebeu. Isso não significa que a ferida nunca existiu. Significa que a ferida não mandava mais nele. E existe uma frase dele que atravessa séculos. José diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus usou isso para o bem. Percebe a profundidade disso? José não chamou o mal de bom. Ele reconheceu a dor.
Reconheceu a injustiça, mas decidiu não permitir que a traição definisse o final da história dele. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje. O que fizeram com você foi errado. A dor é real. A ferida existiu. Mas isso não significa que sua vida acabou naquele momento. Porque Deus ainda consegue construir futuro em cima de ruínas emocionais. E olha o resultado disso. José não morreu na prisão. Não terminou destruído. Não ficou preso ao pior momento da vida. Aquilo que parecia destruição acabou se tornando o caminho. E talvez exista uma pergunta que você ainda não fez. E se a pessoa que saiu da sua vida não interrompeu seu propósito, apenas abriu espaço para ele aparecer? Porque algumas despedidas machucam, mas também libertam. Algumas traições quebram ilusões que estavam prendendo você. E algumas dores empurram você para lugares que nunca pisaria sozinho. José continuou marcado pela história, mas já não era controlado por ela. E isso é cura. Não é esquecer. Não é fingir que não doeu. É conseguir seguir, sem transformar a dor na sua identidade. Quem te feriu pode ter mudado sua história, mas não tem poder para definir seu destino.